Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje no Instagram do Centro Espírita Nosso Lar para a gente falar um pouquinho sobre a doutrina espírita e para darmos por iniciadas as nossas atividades, bom dia quem está entrando na transmissão. E como a gente havia comentado, nós vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mensagem 82. Quem serve, prossegue. O Emmanuel, nesse livro, nessas obras que ele faz da coleção Fonte Viva, ele sempre comenta uma passagem do Novo Testamento. A de hoje está em Marcos capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, isso está em Marcos capítulo 10, versículo 45, O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos, atilados, observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços na senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir, e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir do que em ser servido. Quem serve, prossegue. Essa mensagem aqui do Emmanuel, ela reforça a necessidade que todos nós na seara do Cristo temos que trabalhar, temos que continuar servindo, temos que continuar buscando auxiliar os outros. E aqui, na penúltima frase, ele até cita um pouco, a gente entende como a oração de São Francisco, que eu possa dar mais que receber, que eu possa levar a luz onde há trevas, que eu possa consolar, mais consolar do que ser consolado. Então, assim, são várias situações que são colocadas. E essa é a mensagem do Emmanuel. E vendo aqui, antes da nossa prece, só agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez o convite por estar aqui. E agora a gente passa para a nossa prece. Harmonizados, asserenados os nossos corações, elevando o pensamento a Deus,
agradecendo o Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinos do Mestre, a esclarecer-nos todos acerca da vida futura, acerca de como devemos conduzir as nossas vidas no dia a dia, buscando sermos pessoas melhores. Que esses bálsamos salutares possam envolver todos aqueles que estão sofrendo nas dores físicas ou da alma. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento, por essa oportunidade, que possamos dar por iniciada a nossa conversa do dia de hoje. Que assim seja. Para a gente iniciar as nossas atividades, né, é sempre bom a gente lembrar que o tema de hoje é a fé na vida futura. Então é importante a gente lembrar o que é a fé. Primeiramente a gente tem que lembrar o que é a fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, a fé é aquela vontade de querer. É aquele desejo que a gente tem por determinadas coisas. É aquela crença que a gente tem em uma determinada situação. Ele até diz que a fé é humana ou divina. A fé humana, quando a gente coloca a nossa fé, a nossa confiança nos nossos projetos, por exemplo, pessoais, profissionais, e acreditamos que vai dar certo. E nós nos esforçamos para isso. E a fé divina é aquele ponto em que a gente se liga com Deus. É aquele aspecto que a gente eleva os nossos pensamentos e estamos em contato com Deus. E aí, diante disso, como é que essa fé ela se liga à vida futura? De onde é que surgiu essa vida futura? Esse conhecimento, esse pensamento de vida futura, ele não é um pensamento novo. Ele não é necessariamente oriundo apenas com Cristo, porque existiam já outras religiões que tinham o entendimento de que a vida continuava após a morte do corpo físico. É tanto, por exemplo, que os egípcios colocavam o corpo, especialmente dos faraós, com o livro dos mortos, que era para que eles pudessem ser julgados quando eles chegassem do outro lado. Já havia uma cultura de acreditar na vida futura. Mas por que a gente, de certa forma, até perdeu um pouco disso? E aí vem muito da nossa questão, do nosso aspecto, onde a gente se concentra apenas no aspecto material. A gente esquece, por exemplo, aquela fé do lado espiritual. E quando a gente tem a vinda do Cristo, ele vem reforçar determinadas coisas que a gente já não entendia. Quando a gente olha, por exemplo, os 10 mandamentos, tem um dos mandamentos que é até reforçado no Evangelho segundo o Espiritismo, né, pelo Kardec. Um dos mandamentos diz assim, olha, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Em muitas das traduções, ele restringe-se a isso, mas na tradução original, no que é colocado no original, segundo o que o Kardec pontua, ele diz o seguinte, olha, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o vosso Deus vos dará. Que terra é essa que vosso Deus vos dará? No conhecimento da época de Moisés, as pessoas tinham um entendimento de que essa terra que Deus ia dar era uma terra material. Era um aspecto material. Mas ali já havia a sementinha da vida futura. Os hebreus, eles acreditavam, por exemplo, que era como se fosse uma escritura que Deus ia dar para eles, para aquela terra que eles queriam. Mas, na verdade, era a vida futura, o que viria após a vida física. Se a gente se observasse, se a gente tentasse fazer aqueles mandamentos que haviam sido indicados a Moisés naquele tempo. E quando Jesus vem, 2000 anos após Moisés, ele vem dizer assim, olha, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O Kardec, esse ponto é tão interessante que o Kardec coloca um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo só para esclarecer o meu reino não é deste mundo. É o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para ele trazer esse conhecimento, né, para a gente entender o que é que o Cristo queria dizer. Quando o Cristo dizia isso,
os apóstolos, naquele tempo, eles não entendiam muito bem o que é que o Cristo estava tratando quando dizia isso. Aí você diz assim, mas como é que se sabe? Sabe-se porque os apóstolos, eles, por mais que eles estivessem ali em contato com Cristo, eles estivessem ali aprendendo com Cristo, eles só foram verdadeiramente entender, começar a passar a entender o Evangelho do Cristo, quando Cristo apareceu ao terceiro dia, após a crucificação. E como foi isso? Porque o Cristo ensinava a perdoar, o Cristo ensinava a amar, o Cristo ensinava várias coisas naquele tempo ali diretamente para eles. E eles muitas vezes ficavam sem entender determinadas reações, porque a cultura da época não permitia e não cabia determinados ensinamentos. Eles achavam que era demais você ceder, ou como foi na mensagem lida pelo Emmanuel, que ele reforça que o Mestre veio para servir. É tanto que na Santa Ceia, o Mestre se despe das vestimentas que caracterizam ele como Mestre e passa a lavar os pés dos apóstolos, para mostrar que aquele que quiser ser maior no reino dos céus, como Cristo também dizia, tem que se servir, né? Tem que servir. Aí ele diz, os humilhados serão exaltados, e assim muitos ensinamentos reforçam esse pensamento, esse entendimento. E aí o Cristo coloca que veio para servir, porque as recompensas, tudo vem posterior à vida física, e os apóstolos até então não entendiam. E isso fica claro quando apenas João fica ao pé da cruz, e todos os outros fugiram. Judas, todo mundo já sabe o destino. Pedro, após negar o Cristo 3 vezes, envergonhado das suas atitudes, afastou-se. E quando o Cristo aparece no terceiro dia, para Madalena, Maria, e esqueci a outra que estava com elas no momento, os apóstolos ainda no primeiro momento eles ficaram duvidando. Olha, ele ia aparecer para vocês, por que não apareceu para a gente? E aí quando o Cristo aparece para eles todos, e eles veem um Cristo sem dores, sem aquele sofrimento que caracterizou a sua passagem na terra, os apóstolos começam a entender a fé na vida futura, que o reino do Cristo não era realmente desse mundo, não era um mundo de sofrimento, não era um mundo de dor, não era uma situação e um comportamento que caracterizava o que eles viam ali naquela época. E a partir disso eles passaram a adquirir um pouco mais a fé na vida futura. E aí o Cristo apareceu outras vezes para eles, e eles foram aprendendo, estudando mais, entendendo os ensinos do Cristo, e eles se tornaram quem nós costumamos conhecer as histórias propriamente ditas, né? Como aqueles que foram enviados para trazer a mensagem, trazer os ensinos do Cristo para todos nós. E aí, quando acontece isso, há esse reforço no conhecimento da vida futura, dessa fé na vida futura. Então, tudo que a gente passa por aqui, toda dor, todo sofrimento que a gente passa por aqui, é passageiro. E a gente fala muito da dor e do sofrimento porque é uma coisa que marca a gente, que nos caracteriza essa passagem enquanto nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Então, a fé na vida futura nos dá uma força, nos dá uma coragem, nos dá um entendimento que muitas vezes a gente ignorava. Nos dá uma compreensão que a gente ignorava. Mas aí o Cristo veio e a gente não entendeu. E aí o Espiritismo veio em 1850 aproximadamente, né? Foi no século XIX, que o Espiritismo veio reforçar a existência da vida futura. Então, quando o Espiritismo vem e diz assim, olha, o corpo físico morre, o espírito vive, ele continua. Quando o nosso corpo físico se esvai, quando o nosso corpo físico falece, quando os nossos órgãos param de funcionar,
a gente não vai para o nada, não acaba nada. A gente continua vivo. A gente continua agindo, a gente continua atuando. E aí a gente passa a ter dentro do Espiritismo uma compreensão e um entendimento muito maior com relação à vida futura. Porque a vida futura, a gente entende que tudo isso que a gente tem aqui é passageiro. E aí, mais uma vez, remontando, retomando aqui os ensinos do Cristo, todos eles eram retomados, eram voltados, eram dedicados à vida futura, para estimular em nós a fé na vida futura, essa crença, essa confiança de que aquilo pelo qual nós passamos é passageiro e nós iremos ter a nossa vida futura, que é muito mais meritória do que essa passagem aqui, que nós estamos numa passagem de aprendizado. E o Kardec, no Livro dos Espíritos, ele trata da vida futura, e ele até pergunta na questão 959, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E os Espíritos dizem a Kardec, olha, já temos dito, antes de encarnar, o Espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no mundo no estado espiritual. Então, esse sentimento é inato na gente, de que algo vai vir após o corpo físico, mas que, dependendo do nosso apego à matéria, a gente vai se esquecendo mais ainda desse sentimento, dessa sensação de que a vida continua, Então, muitos, tanto que temos muitas religiões, muitos pensamentos que falam que a vida continua após a vida física, ela não se extingue. Então, a maior parte da população, imagino eu, mundial, ela acredita numa vida após a vida, O que eu acho que precisa para a gente, para aumentar essa confiança que o Cristo tanto queria em nós, é a gente realmente entender. Quando a gente olha as bem-aventuranças, tudo o que o Cristo coloca na sua passagem, na sua frase, nas suas falas das bem-aventuranças, não é para agora, é para o futuro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Tudo isso relacionado à fé na vida futura. Porque nada disso que ele falava, nada disso que ele indicava, era para aquele momento, para aquela encarnação, para aquele estágio. Era sempre para uma situação posterior, Era para, após a vida física, ia ter a vida espiritual. Então, o Cristo só veio reforçar que tudo que a gente faz tem que ser levado para isso. Então, a gente precisa ter esse entendimento, essa compreensão de que a vida física ela não é permanente, ela é temporária e não se encerra a nossa vida com o fim do corpo físico. Então, quando a gente lembra desses ensinamentos, quando a gente pega todo o Evangelho do Cristo, quando a gente pega todas as colocações do Cristo, tudo isso foca, visa o entendimento e a compreensão de que tem algo posterior, dando-nos a fortaleza dentro de nós para que a gente saiba superar, saiba lidar, saiba compreender que toda situação de dificuldade pelas quais passamos são situações das quais a gente tem que aprender e tem que tirar uma lição dali. Ítalo, mas como é que sabe disso? Quando a gente olha o Cristo na Santa Ceia, ele já sabia que iria ser denunciado, ia ser entregue por um daqueles que compartilhavam com ele
aquele momento, que era um momento único para a época, era uma celebração que geralmente você confraternizava com seus familiares, era um momento em que você confraternizava com aqueles que você mais amava, e ele passou a confraternizar com os apóstolos naquele momento. Ele diz o seguinte: olha, um de vocês vai me trair. E ali ele já sabia pelo que iria passar. Quando ele vai para o Monte das Oliveiras orar, ele já sabia pelo que ele ia passar. Ele ora para adquirir a força, para lembrar, porque ninguém gosta de sofrer. Mas ele orou, ficou em preces, ficou no recolhimento espiritual, confiante de que aquilo que ele iria passar iria ser benéfico para todos nós, pelos ensinos que ele iria passar, porque até na cruz ele ensinou o perdão, lembrou dos laços espirituais, quando disse a Maria e João: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ele deu vários ensinos para a gente, e ainda mais, tudo que ele fez foi pela confiança e a fé na vida futura. Todos os momentos foi para a vida futura. Então, quando a gente se depara com situações, com dificuldades no nosso dia a dia, a gente deve buscar, atentar-se, lembrar, olhar no horizonte, mas um horizonte do futuro. Que ele traga essa consolação para os nossos corações, para as nossas aflições. Que no momento em que a gente está aqui de dificuldade, no instante seguinte pode ser um momento de alegria, pode ser um momento em que a gente consiga superar qualquer adversidade em que a gente se deparar. E isso é muito importante porque quando a gente olha a fé divina e a fé humana, a gente entende os propósitos. Então, quando a gente lembra também de Deus, quando a gente lembra desses pontos, tudo isso vai nos trazendo essa fortaleza. Eu tinha separado aqui um textinho que está na Revista Espírita, e eu vou só fazer um ajuste aqui na câmera. Está na Revista Espírita de 1861, em que o Kardec, é de 69, o Kardec coloca a ciência, por exemplo, não conduz fatalmente ao materialismo, que a gente acha que se a gente evoluir pelo lado científico, a gente vai estar trazendo também, se a gente aumentar o nosso lado científico, como se fosse um aspecto material, a gente vai estar negando a vida futura, e isso não é verdade, porque o Espiritismo traz para a gente o conhecimento de que a vida futura é fortalecido por aquilo que a gente consegue descobrir, inclusive através da ciência. O Espiritismo, como uma ciência, uma filosofia e uma religião, no seu lado científico, ele foi codificado pelo lado científico e trouxe comprovações. É tanto que hoje a gente tem bem difundido, especialmente aqui no Brasil, a doutrina espírita, com o seu lado científico, que tem a ver com as explicações para muitos dos fenômenos, para muitas coisas que ocorreram, tem a ver com uma forma que ela foi codificada, tem a ver com a mediunidade, tem a ver com tudo no mundo. Se a gente perceber no livro, por exemplo, O Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, lá tem conhecimentos de física, química, biologia, da medicina, que caracterizam, mais uma vez, que corroboram, por exemplo, a todo o lado científico que o Espiritismo traz para explicar diversos fatos que ocorrem na nossa vida. Quando a gente olha a Gênese, a quinta obra da codificação espírita, o Kardec tem um livro basicamente científico ali, trazendo determinados conhecimentos. Quando a gente olha o livro dos médiuns, a gente tem um científico com moral, que explica os aspectos morais também da mediunidade. Então, assim, são vários pontos que reforçam tudo aquilo que o Cristo já dizia. E isso, tudo isso com apoio da ciência. Então, o Kardec, na Revista Espírita de 1869, de abril de 1869,
tem um texto que é Há uma Vida Futura, e ele pega algumas informações feitas, publicadas num livro, que o autor se chamou, como se fosse Fantasma, mas ele era um engenheiro, foi um ilustre engenheiro na época de Kardec, um pouco antes, que o Kardec coloca que conhecemos pela reputação, por outras obras filosóficas que trazem o seu nome, mas ele julgou apropriado não colocar o seu nome. Então, intitulou-se Fantasma. E ele diz, olha, esse livro que esse cara fez era um engenheiro. Ele não contradiz a vida futura, ele, na verdade, dá uma fortaleza. E essa questão da vida futura não é uma simples profissão de fé, mas uma demonstração, né? E ele coloca que esse engenheiro matemático estava fazendo isso, ele tinha um entendimento, ele trazia esse sentimento inato também nele, e que a gente tem que ter essa percepção, porque quando a gente perde esse pensamento da vida futura, a gente fica muito mais fragilizado. A gente tem que ter o entendimento de que a vida futura é para ser a nossa fortaleza, é uma base, para que a gente entenda que quando a gente, por exemplo, perder um ente querido, a gente não vai ficar sem encontrá-lo eternamente. A gente vai ficar um momento, como se ele tivesse viajado para um local distante e que nós iremos encontrar com eles posteriormente. A gente entende muitos aspectos, a gente passa a compreender muitos aspectos que traz essa consolação para a gente. Não é uma simples repetição, uma simples divulgação de palavras ou de ensinos. Então, assim, o Kardec, ele pontua, né, que olha, esse aqui era um engenheiro, era uma pessoa da ciência, que ele também tinha fé, e a gente tem que fortalecer esse aspecto dentro de nós, que era o que o Cristo buscava ensinar a gente. Olha, a vida futura é a verdadeira vida. O Espiritismo veio reforçar isso. Olha, a vida futura é a verdadeira vida. Quando é que a gente vai parar de reencarnar? Quando a gente chegar à perfeição. Mas é sempre também posteriormente às nossas encarnações. Então, toda e qualquer possibilidade que a gente tiver durante a carne é uma oportunidade de aprendizado, e que esse conhecimento da vida futura tem que ser estimulado dentro de nós, até por nós mesmos, porque não adianta eu ou qualquer pessoa chegarmos e falarmos sobre a vida futura. Isso tem que ser internalizado por todos nós com relação a esse sentimento, a essa percepção da vida futura, para que isso se torne vivo e se torne prático nas nossas vidas, que a gente consiga ter essa sensação dentro de nós, esse comportamento dentro de nós, essa fé, essa fortaleza que nos dá diante de dores, dificuldades, também de alegria, porque o Chico Xavier tem uma historinha que dizia assim, olha, quando estiver feliz, lembre que tudo passa, então aproveite aquele momento, porque ele vai passar. Quando você estiver triste, também lembre que tudo passa, porque essa dor que você sente agora, ela vai passar, ela não é eterna. Então, tudo que a gente tem nesse momento é passageiro. O que vai ficar, na verdade, é o que vem depois. São as questões relacionadas à vida futura, que nós temos que estimular em nós essa fé, esse comportamento, essa crença, esse entendimento de que a vida futura é a verdadeira vida, é onde a gente não vai mais ter essas dores, esses padecer enfermidades, é onde a gente vai ter, quando a gente buscar, né, o amor, a gente vai sentir o amor que o Cristo sempre falava, que o Cristo praticava, para a gente amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos. Então, onde a gente vai poder compartilhar mais fortemente ainda todos os ensinos que o Cristo trouxe. Que, mais uma vez, ele trouxe tudo para a gente, lembrando que a verdadeira vida é na vida futura. Então, que a gente possa ter nesse momento, né, esse estímulo, essa compreensão, essa percepção de que a vida futura é onde nós devemos chegar, e que possamos nutrir, estimular nós mesmos, em nós, ganhando essa confiança diante de toda e qualquer situação da nossa vida.
Agradecemos a todos a oportunidade, ao convite, né? A Sueli, eu falo em nome da Sueli, que foi a pessoa que entrou em contato comigo. Agradecemos aqui a oportunidade de virmos aqui para conversar um pouquinho sobre essa vida futura, a fé na vida futura. E um abraço a todos. E nesse momento vamos manter a serenidade para fazermos a nossa prece de encerramento. Agradecemos a Deus, à espiritualidade, aos benfeitores, ao Mestre Jesus, por essa oportunidade de conversarmos um pouco mais sobre os ensinos do Cristo, sobre o reforço que a doutrina espírita trouxe para os ensinos do Cristo, para estimular em nós a bondade, o amor, a caridade, lembrando que toda e qualquer dificuldade é passageiro. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de compreensão, de evolução, que possamos levar isso para as nossas vidas, que possamos ser pessoas melhores a cada dia, a cada instante. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Eu que agradeço, né, mais uma vez está aqui o nosso lá, agradece a minha presença. Eu que agradeço o convite e até outra oportunidade. Muito obrigado, muita paz e muita luz a todos. Que Deus os abençoe.